e vou dar o play aqui para ver o que acontece. Se der errado, é porque estou por fora aí das paradas, tá bom? Tá lá embaixo o código. Vejam só, tá aqui. Subir aqui um pouquinho. E ele executou aqui. Será que executou exatamente 10 vezes? Tem 5 aqui e mais 5 lá embaixo. Então, pronto. Está aqui a nossa estrutura de iteração, while. Deixa eu subir, está tudo ok. E vejam que, depois que está construindo, pode ser complexo aqui para alguns de nós. Mas se vocês derem uma olhada nos 4 elementos aí, que é a inicialização, a condição de continuidade, o trabalho efetivo e a convergência do estado, vai ficar fácil para que vocês façam uma construção. O ponto mais chato no while, para quem está começando, são as próprias expressões booleanas, que vocês já devem ter dominado na época lá do if. Então, essa pergunta, alguns podem ter ficado confusos. Como é que essa pergunta, essa expressão booleana, junto com essa convergência de dados, me deu exatamente 10 vezes? Poxa, cara, o while funciona como se fosse... Deixa eu procurar aqui. Tá até aqui. O while funciona como está descrito aqui nesse slide. A gente tem isso aqui não é o programa, isso aqui é o próprio while. O while tem um estado anterior e a gente precisa alcançar um determinado alvo. Isso é uma das formas de utilização do while. E a cada passo, esse estado anterior tem que ir andando, caminhando para que ele seja alcançado. E a gente viu, cara, é simples. Se é uma simples repetição baseada em quantidade, eu boto um alvo e boto um negócio começando lá num limite inferior, geralmente 0 ou 1, e faço ele ir avançando. Quando ele tiver igual, né, ou menor ou igual, vai depender de algumas situações, aí você encerrou o seu while e ele vai seguir o seu caminho. Tá bom, gente? Então, o while basicamente é isso. Só isso, o while, né? Basicamente só isso. Agora vamos aqui olhar outras situações, né? Aqui no item 4 está falando para trabalhos repetidos, né? Que é um cenário como esse, que é quando você tem uma tarefa completa para ser feita várias vezes. Isso é um recurso que o while, isso é uma forma que o while pode ser utilizado. E também, quando a gente tem problemas que, para a gente resolver o problema como um todo, a gente precisa repetir uma determinada tarefa, uma atividade que faz parte daquele problema maior. Então, a repetição não é necessariamente fazendo o mesmo trabalho várias vezes, mas fazendo um pedacinho do problema como um todo. Nós vamos ver aqui umas situações. Nós estamos aqui já com 9 minutos para terminar a meia hora, mas a gente não tem hora para acabar depois. Tá bom. Então, receber 10 números do usuário é a mesma coisa, a gente vai ter algumas questões como essa. Foi dado um seguinte problema lá. Cara, faça um programa que fique pedindo números ao usuário 10 vezes, né? Até completar a quantidade 10. Vou fazer esse bem rapidinho aqui. Pedir números. Ok. Agora, vocês lembram das funções? Eu vou fazer esse aqui organizado, né? Eu vou criar o nosso programa principal e ele vai ter um código aqui já e eu vou chamar ele, vou executar, tá bom? Eu prefiro que vocês façam assim para ficar organizado. Então, eu preciso fazer a seguinte tarefa. Digite um número, até completar 10, né? Então, eu preciso de um contador, mais uma vez, né? Vou botar aqui 0, eu tenho 0 números, e eu vou ter aqui um alvo novamente. Olha, o código vai ser o mesmo, a estrutura é a mesma. Eu tenho um alvo 0, e aqui eu tenho algumas opções, né? Eu vou fazer do jeito que a gente acabou de fazer. Enquanto o contador for inferior ao alvo, eu vou fazer o quê? Pedir um número. Número, input, número. Como é o número, eu vou até botar assim, né? Perfeito. Está completo aqui o nosso código, pode executar que dá certo. Tem os 4 elementos lá da estrutura de repetição, gente. Não tem, né? Pode falar. Quem ia falar? Tá faltando a convergência dos dados. Se eu executar aqui mais uma... Tem tudo errado aqui, né?
Aqui é o nosso alvo, não é 10, porque ficaria fixo. E aqui o nosso contador, ele tem que crescer. Contador mais 1. Ok. Deixa eu executar aqui novamente, para ver se vai dar tudo certo. Digite um número, digitei o 3, digitei o 4, digitei o 5, veja só. E ele vai pedindo números, olha, como é tranquilo. Tem umas questõezinhas lá desse jeito, né? Então, você tem que começar e fazendo as mais bestinhas, as mais simplesinhas mesmo, para você ir se acostumando com essa estrutura. Pode repetir, pode, é contador e alvo, é início e fim, tem que ir incrementando de um em um, é exatamente isso. Eu quero avançar para fazer outros exemplos aqui. Tem mais uma aqui. Receba N números do usuário e mostre a média aritmética deles. Eu vou mudar essa questão aqui, né? Receba N números. Pare quando o usuário digitar um valor negativo. Pronto. Então, o problema é o seguinte. Foi pedido para você fazer um programinha desse na tela de telinha preta, que o usuário começa a pedir números ao usuário. Digite um número, digite um número, digite um número. Quando o usuário digitar um número negativo, é para você parar e em seguida dizer a média dos números que você digitou é o número tal. E aí, tá tudo prontinho, tá a mesma coisa, né? Eu vou fazer tudo do zero de novo. Quando eu estava aprendendo a programar, eu sempre fazia tudo do zero. É bom fazer sempre tudo do zero, não copiar o código, tá bom? Chegou alguém. É o Yuri, perfeito. Então, eu vou botar aqui média em números.py. Esse código vai estar lá no GitHub da turma que eu compartilhei com vocês, tá bom? Então, você faz aqui o seu programa principal, sempre faz essa estrutura. Para quem não compreende isso, aqui nós temos apenas duas instruções que serão executadas, lidas de imediato pelo interpretador, que é a que está na linha 1 e na linha 5. Na linha 1 tem uma definição de uma função, que o nome dela é main, nós escolhemos esse nome main, e ela tem um só conteúdo, que é essa linha 2. Na linha 3 e 4 estão vazias, e a linha 5 tem a chamada, a execução da função que foi definida lá, tá bom? Então, eu vou botar aqui contador 0, eu vou botar quantidade. Agora, complicou aqui para mim. São quantos números que eu vou pedir aqui? Cadê o Denajá? E tem um Denajá na sala? Convergência dos dados, falta incrementar o contador, muito bem. Tem um Denajá? Existe um Denajá na nossa sala não, né? Não sei de onde é que veio esse nome. Perfeito. Nesse nosso caso aqui, nós não temos, né, uma quantidade alvo, mas nós continuamos com o cenário de eu preciso de uma pergunta para saber se é para eu avançar, tá bom? Se é para eu avançar. Então, eu vou precisar fazer o seguinte. Primeiro, eu tenho que dominar o while. Primeiro, eu tenho que saber quando ele vai parar. Então, eu preciso de um estado anterior. Eu vou precisar de um número. Né? Eu vou até fazer isso, número. Aqui tem, a gente já pode errar daqui para frente, viu, gente? Por enquanto, ali não dava para eu errar, não. Aquela parte eu sabia. Mas está aqui, eu peço logo um número. E qual é a minha pergunta para saber se eu devo pedir outro número? O que é que eu devo fazer? Tem o Denajá. Qual é a pergunta que eu devo fazer para saber se eu posso pedir um novo número? Se esse número for negativo, né? Então, se número, para saber se o número é negativo é porque o número é menor que zero, né? Parece que é isso. Se isso for verdade, eu peço outro número. Se número for menor que zero, isso é verdade? Não. Essa aqui é a condição de parada. Eu tenho que pensar numa condição de continuidade. Se o número for maior ou igual a zero, porque o zero parece que não é negativo, né? É que eu vou para frente. Vamos ver se eu dominei o while. O que eu chamo de dominar o while? Saber se ele está parando quando deve parar. Vamos lá. Tá aqui. Digite um número. 0. Pediu outro número. 7. Pediu outro número. Deu certo ou deu errado? Professor, você botou um if. O while é um if, só que é um if chamado while, porque ele tem que executar mais de uma vez. Por isso que só pediu dois números. Vamos lá. 0. O while é um if. Isso é interessante, né? Olha, está pedindo os números.
0 de novo, 100. Agora eu vou botar menos 1. Menos 1 e parou. Perfeito? Então, nós já temos aqui uma outra aplicação de controle do while que não é baseado em início e alvo, mas é baseado numa condição que também depende de um estado anterior e de uma convergência de dados, porque os elementos que fazem parte aqui também devem mudar para que em algum momento essa pergunta aqui se torne falsa, tá bom? Para a gente computar a média, a gente precisa de duas coisas, né? Do somatório, que vai ser 0 no começo, e da quantidade de números, né? Do somatório e da quantidade de números. Beleza. E eu vou fazer o seguinte, dentro do while, se esse primeiro número que ele tiver digitado for um número positivo, ele vai entrar no while. Então, eu posso acumular no somatório este número, somatório mais um número, e eu preciso também da quantidade. Vocês podem dizer aí se está ok, viu, gente? Essa parte aqui já é difícil para mim. E o somatório recebe o número, acumula o número, e em quantidade aumenta a quantidade, porque a gente sabe que a média é o somatório, na média aritmética, é o somatório dividido pela quantidade de elementos. Perfeito. E, ao final, eu vou mostrar a média. Não é isso? Então, média vai ser o somatório dividido pela quantidade. Muito tranquilinho, né? Muito facinho. E vou dar um print aqui, eu vou fazer assim da forma mais fácil. Média. Tá ok, Cícero? Esse número maior é igual a 0. Ah, sim. Tá assim, né? Deixa eu rodar esse exemplo aqui. Nós temos exemplos mais complicados. Nós ainda temos aqui 20 segundos de aula. Tá ok? Eu vou botar 10 e 5. E menos 1. É para aparecer a média, 7,5, Eu não sei, acho que é 7,5, vamos ver. Tá certo, 7,5, deu certo a média. Pronto, vamos continuar mais um pouquinho aqui. E deu 7,5, deu certo aqui, vamos olhar aqui o código mais uma vez. Olha que interessante, professor, nesse caso não tem esse lance do alvo, mas é uma pergunta que tem a ver com a semântica da própria palavra while, enquanto o número for maior ou igual a 0, que é exatamente o que a gente quer. É para parar quando chegar no número negativo. E é para continuar quando? É para você criar a expressão booleana par, né? Ou seja, que é a irmãzinha dessa que foi a condição de parada. Se é para parar quando for negativo, então é para continuar quando não for negativo, né? A gente pode até botar while not número menor que 0. Poderia até fazer desse jeito, ficaria também bonitinho, né? Mas a gente pode fazer também assim, tá bom? Tá show, né? Tá bacana. Obviamente aqui pode dar um problema. Se eu de cara botar um número negativo, o que vai acontecer? Ele vai dar um div by 0, né? Não pode dividir nada com ninguém. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Então, a gente pode fazer o seguinte, vai apresentar a média apenas se a quantidade de números for maior que 1, né? E a gente cria aqui um bloquinho no if para a gente não ter este problema. Tudo bem, gente? Encerrou a nossa primeira meia hora, né? Vamos agora para os comerciais. Alguém tem uma pergunta, alguma observação? Principalmente quem está bem bebezinho no assunto, por favor, fale aí, enquanto o professor toma água. Professor, eu estava dando uma olhada no capítulo, aí eu achei uma coisa interessante, porque no início do capítulo 7, ele compara o laço while com for, aí ele fala de recursividade. Só que eu andei pesquisando e parece que tem uma diferença entre iteração e recursividade. Queria que você explicasse, por favor. Mas tu que andou pesquisando, tu quer que eu que explique? É que não estava claro na minha pesquisa. Tá bom. Nós não estudamos a recursividade, né? A gente não estudou a recursividade. Mas a recursividade é quando uma determinada tarefa
ela é composta de passos, e esses passos são a própria tarefa. Olha que interessante, né? Então, para eu computar, para eu realizar uma determinada tarefa, eu posso quebrar ela em pequenas tarefas que são instâncias dela mesma, né? Ela, na minha cabeça, ela acaba sendo uma estrutura de repetição, só que ela fica encaixotadinha, uma vai dependendo da outra. E aqui no while e no for, por exemplo, a gente tem as etapas que elas são independentes. Você vai ter que guardar o estado de uma para outra, se assim você desejar. O for, que é bem mais simplesinho, principalmente quando a gente já tiver entendido o while, a gente vai ver que muita coisa que a gente faz com o for, ou pelo menos os cenários onde a quantidade de repetições é bem claro, é mais adequado ou mais simples fazer com o for. Quando isso não está claro, a gente pode fazer com recursividade ou com while, e a gente nunca faz com recursividade porque ela enrola a cabeça um pouquinho, e ela tem problemas de desempenho porque ela vai deixando na memória novas instâncias de uma própria função, tá bom? A gente deve ver a recursividade, talvez logo após aqui o for, a gente já olha para ela lá um pouquinho, porque é importante saber como é que ela funciona. Tá bom? Eu vou avançar aqui, gente. A primeira meia hora já está aqui, eu vou continuar gravando, mas depois eu vou dar um split e vou postar essa meia hora quebrada em 2 pedaços de 15,